Bom, pessoal, vamos falar agora do Orógeno Ribeira, passando aí para a parte 3 sobre a província Mantiqueira, né? O que vocês estão vendo no fundo aí? Paisagem das mais conhecidas do Brasil, né? São os granitos aí Pão de Açúcar e Corcovado, são granitos relacionados à evolução do Orógeno Ribeira na região do Rio de Janeiro, né? Com as datações Urânio Chumbo Shrimp, que estão aí, isso aí está na capa do livro do Luiz Carlos da Silva, né? Da CPRM, vocês podem baixar lá, já a cronologia Urânio Chumbo, né? Sobre o Orógeno Ribeira, vamos começar da parte aqui que está ocorrendo na parte setentrional e central, né, que está no Rio de Janeiro, um pedacinho em Minas Gerais e no Espírito Santo. Tem algumas referências legais, e vocês podem ir atrás dos trabalhos do pessoal lá da UERJ, UFRJ, né? Esse aí de cima está na revista Geonomos, podem baixar de graça aí pela internet, né? Geologia da faixa Ribeira Setentrional, seu estado da arte e conexões com a faixa Araçuaí. E uma coisa muito importante, muito legal que saiu agora, né, nesse ano, foi esse compêndio aí da Mônica Hybro e colaboradores, falando dos sistemas de arcos magmáticos neoproterozoicos no Orógeno Ribeira Central, tá bom? Achei muito importante esse trabalho, né, que fez esse apanhado aí. Tem outros trabalhos também legais, vocês podem seguir aí, procurar Google Scholar, Currículo Lattes da Mônica Hybro, Carlos de Valeriano e Companhia Miguel Tupinambá, né? Pessoal que está aí trabalhando bastante nessa região. Tá essa figurinha do, acho que é Tupinambá, Tchau, né? Mostrando aqui a compartimentação onde está o Orógeno Ribeira em relação ao sistema Mantiqueira, que está aqui na costa brasileira, né? E em relação à contraparte africana, né? A faixa do Oeste Congo, um pedacinho aqui chamado de Kaoko, que vai entrar lá para o Damara lá embaixo, mas na verdade a conexão, né, se você liga numa construção aí, numa reconstrução pré-drift, pré-Atlântico Sul, você vai bater no embasamento cratônico lá na Angola, né, que é uma reconstrução um pouco estranha, fica parecendo que está faltando parte do orógeno, apesar de que o terreno Cabo Frio há pouco tempo foi interpretado como parte do cráton de Angola, como a gente vai ver. Por isso, algumas pessoas interpretam essa zona de desalinhamento aqui de Luanda ou Malange, né, como uma zona que trouxe o bloco de Angola depois, né? Não tinha essa posição aí do bloco de Angola na cidade. A zona de ligação entre os orógenos Araçuaí e Ribeira é difícil, né? Às vezes isso é meio, vamos dizer assim, conjectural, falar que está no paralelo 21, 22, por aqui assim, né? Principalmente quando começou agora com o advento aí do curso de Geologia do Espírito Santo, lá em Alegre, né? O pessoal começou a mapear e aí tem alguns problemas, né? Porque tem nomes de unidades que vêm do norte, de quem trabalha aqui em Minas Gerais, né? No Orógeno Araçuaí, Minas Gerais, e tem nomes de coisas que vêm do Rio de Janeiro, que são nomes diferentes, e eles se encontram aqui no Espírito Santo, e o pessoal de Alegre vai ter que se virar aí agora para poder interpretar e dar nome para essas coisas aí, né? Principalmente porque aqui a gente está nessa zona, aqui a gente está na zona interna do Orógeno Araçuaí, Oeste Congo, né? Ou na zona interna do Orógeno Ribeira, onde as coisas são de alto grau, então nem sempre é fácil separar gneiss de gneiss, né? Hoje a gente sabe que, pelo menos até esse Plutonzinho que está por aqui, que é o Pluton Caxixe, que foi estudado aí pela minha aluna de doutorado, Raíssa Santiago, né? Até aqui, pelo menos, a gente tem coisas que são típicas do Orógeno Ribeira, que são esses arcos magmáticos, que a gente vai falar mais para frente, né? Quem sabe isso não puxa mais para norte aí também. Então, essa zona de que você passa da deformação compressional do Orógeno Araçuaí, para a deformação transpressiva do Orógeno Ribeira, né, ela é uma zona de bending aqui que você vai ter as coisas passando de uma coisa para outra. Um dos fios de Ariadne, né, Ariadne é aquela que deixava o fio lá para o Teseu seguir e achar o caminho dentro do labirinto do Minotauro, né? Talvez sejam as rochas do tipo arco magmático, do tipo G1, que aqui no Orógeno Araçuaí se chama de Rio Doce, né? Mas que você vai descendo aqui para o Orógeno Ribeira, vai ganhando nomes como Serra da Bolívia, Marceleza, essas coisas. Parece que isso é um dos fios aí que você pode seguir para tentar reconstruir essas coisas. Mas dessa zona de desalinhamento central para cá, né, o estado do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo, pelo menos, também, né, são caracterizados por rochas de tipo arco magmático juvenil, que não tem no Orógeno Araçuaí, né? Aqui a gente já era mais aberto em direção ao mar, ao Oceano Adamastor. Aqui, novamente, mapinha lá do artigo de Miguel Tupinambá e companhia, né? E o que a gente tem na faixa Ribeira Setentrional, Orógeno Ribeira Norte e Central, que eu estou chamando aqui, né?
a parte sul vai ser São Paulo e Paraná, que a gente vai falar depois, uma compartimentação geral, né, a partir dos trabalhos da Mônica Rabi e companhia, em 4 terrenos ou domínios tectônicos estratigráficos que estão imbricados para noroeste e oeste, estão cavalgados para cima do Crato São Francisco, que já estava amalgamado com o Paranapanema, né? Então essa parte da Brasília que já existia, isso tudo foi cavalgado para cima desse conjunto São Francisco-Paranapanema, né? Você tem o terreno ocidental, que são essas coisas em amarelo aqui, né? Que seria a margem são franciscana retrabalhada, a margem passiva do Crato São Francisco, né? Você tem o terreno Paraíba do Sul, que é essa coisa que está aqui em cinzinha, que ele é um terreno paleoproterozoico. Na interpretação de Mônica Rabi e companhia, ele poderia ter sido colado durante a orogênese brasiliana, né? Já outras pessoas não gostam muito dessa interpretação de terreno, nós vamos ver para frente. O terreno oriental, que é o arco magmático Rio Negro, Serra da Prata também, ainda não tinha nessa época, surgiu depois, né? E bacias relacionadas a esse arco. E o terreno Cabo Frio, que é esse último aqui que está em cinza escuro, que é um terreno exótico colado tardiamente no Cambriano. Hoje a gente tem interpretações tectônicas aí, né? Você tem a margem passiva, alguns arcos magmáticos, né? E a porção interna do orógeno, e o Cabo Frio, na última interpretação da Renata Schmidt, companhia, já seria um pedaço do Cráton de Angola, que ficou preso aqui do lado de cá quando teve a abertura do Atlântico, tá bom? Aí essas coisas aqui do tipo Italva, né, Cambuci, seriam bacias já relacionadas a esses arcos, né? Seriam bacias dessa parte interna. Esse CTB, que a Mônica chama de Central Tectonic Boundary, né, baseado aí nos trabalhos lá nos Himalaias, etc., né, seria não tem nada a ver com o Himalaia isso aqui, estou só falando porque lá eles usam esses nomes de Central Frontal também, né? A divisão aqui entre uma assembleia aqui de, vamos dizer, de afiliação franciscana, né? E uma assembleia de afiliação que não é franciscana, que veio do desenvolvimento no Oceano Adamastor e coisas semelhantes aí, né? Que seria essa parte que está aqui dominado por arcos magmáticos. E o Cabo Frio, que já é uma parte do outro o outro cráton do outro lado, né? Perfilzinho da Mônica Rabi e companhia aí mostrando então o terreno ocidental, né? Margem passiva Andrelândia sendo cavalgada por cima do Crato São Francisco, coisas do tipo Juiz de Fora, Mantiqueira, que são embasamento, né? Retrabalhado. A Clipe Paraíba do Sul, que ela chama, que seria coisas exóticas aqui por cima dessa história, né? Um pouco mais difícil de compreender essa história de Clipe. E o terreno oriental com o arco magmático Rio Negro, Serra da Prata, etc., já cavalgado pelo terreno Cabo Frio, que já seria o Cráton de Angola do outro lado. CTB seria então o Central Tectonic Boundary, a estrutura principal aí do orógeno. Vamos levar em conta que agora a gente vai estar vendo aqui no orógeno Ribeira coisas muito mais profundas que a gente viu no orógeno Araçuaí, tá? Então é mais difícil a gente reconhecer coisas do tipo prisma crescionário com ofiolitos, essas coisas assim, porque nós estamos vendo coisas que são muito mais 30, 40 km de profundidade às vezes, né? Rochas paragnáticas de alto grau, rochas graníticas, e que coisas que foram não só exumadas nessa época da colisão e da transpressão que vem no final, né, como também depois, como também durante o surgimento da abertura do Atlântico, exposição aí da Serra do Mar, etc., né? Então por isso você tem essa paisagem linda aí no Rio de Janeiro, Vitória, né, com os pontões graníticos em meio à praia, né? Você teve um surgimento muito importante aí no Cenozoico que mostrou coisas cada vez mais profundas. Então é muito difícil procurar coisas do tipo eclogito, fiolito. Você vai achar, talvez, mas muito metamorfizado, muito deformado, porque você está olhando para porções muito profundas da crostei, né? Essa história de terrenos, como a gente já viu da outra vez, né, vem da região ocidental da América do Norte, com os terrenos alóctones de idade e proveniência diferentes. Podem ser microcontinentes, podem ser arcos magmáticos, podem ser platôs oceânicos, pode ser rochas de fundo oceânico. Né? Aí lá no oeste da América chegaram a mapear mais uns 80 terrenos aí, né? Tem gente que não gosta dessa história de terrenologia, fala, em vez de falar terrenos, deveria falar o que são em termos de componentes tectônicos, né? Bom, então o terreno ocidental, essa parte amarelinha aí, você tem o domínio Andrelândia, que é a margem passiva do Crato São Francisco, que está aqui nesse amarelinho, e o domínio Juiz de Fora, que está aqui no número 9, que é o embasamento retrabalhado, né? Que é cerca de 2 bilhões de anos. Esse embasamento faz parte aí do cinturão mineiro, etc., né? Do cinturão Itabuna, Salvador, Curaçao. Então, nesse domínio Juiz de Fora, você vai ter os complexos Mantiqueira e Juiz de Fora, são granulitos gneissificados, né? Ortognites, né? Composições de gabos, dioritos, tonaritos,
protólitos calçocalinos de arco magmático cordilheirano, no caso do complexo Mantiqueira, e de arco de ilhas no complexo Juiz de Fora. Né? São segmentos, então, do cinturão mineiro, que está aqui ao sul do Crato São Francisco, retrabalhados na borda da paleoplaca São Franciscana. Então, tem essa figurinha, eu acho que é roubado de Mônica Raimund também, se não me engano. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam aí, né? E aí o mapinha mostrando que o cinturão, onde está aflorando aqui Juiz de Fora e Mantiqueira, é uma continuação desse cinturão Itabuna, Salvador, Coraçá, que desce aqui pelo cinturão mineiro, né? Algumas fotos aí de Mônica Raimund e companhia do complexo Mantiqueira, né? Os guinais do complexo Mantiqueira. Para separar isso no campo do complexo Juiz de Fora é muito difícil. A gente fazia isso lá com os alunos de geologia de campo, quando a gente pegou a geologia de campo, né? Que os alunos eram muito acostumados a mapear terrenos de baixo grau, a gente levou eles para o alto grau para tentar separar gneiss de gneiss. E uma das dicas é que o Juiz de Fora contém ortopiroxênio, né? E o Mantiqueira não tinha, então os alunos tinham que ficar procurando isso aí na lupinha para ver se achavam essa diferença. Né? Bom, aí a gente tem a mega sequência Andrelândia, ou grupo Andrelândia, né? Ou dependendo de que nomenclatura você quer dar, que está aqui no número 8, que são paragneiss, quartzitos, rochas metasedimentares, com idade, isso aqui é a idade máxima, né? Porque são idades baseadas em zircão detrítico, entre 1 bilhão e 790 milhões de anos, né? Metamorfismo de alta temperatura, às vezes tem registro também de glaciação neoproterozoica, próxima a Carrancas, Minas Gerais, né? E alguns anfibolitos com assinatura do tipo MORB enriquecido anormal, tá bom? Isso é interpretado pela turma da Mônica Raimund e companhia como parte da margem passiva aí relacionada ao Crato São Francisco, né? Às vezes com esses anfibolitos aí indicando a abertura aqui do oceano para sudeste. E os domínios Italva e costeiro, que a gente vê depois, já seria parte do terreno oriental lá do outro lado, né? Separado por esse braço aí do Oceano Adamastor. Clipe Paraíba do Sul, então, que está em cinzinha aí, né? Ele tem um embasamento pré-1,7 bilhões de anos, são os ortognáceos do complexo Quirino, que está na base da megaestrutura sinclinorial, que faz essa clipe, né? Em direção ao topo, grandes dobras reclinadas vão intercalar esses ortognáceos com rochas do grupo Paraíba do Sul, que são o silimanita granata biotita gneiss, certo? Algumas fotos aí, então, do embasamento do complexo Quirino, né? E no terreno oriental, aqui, essa parte de cá, a gente já não tem registro de embasamento antigo. Isso aqui que diferencia muito, né, essa parte franciscana dessa parte intraoceânica, vamos dizer assim, né, que está aí no terreno oriental. Você tem os domínios Cambuci, Costeiro e Italva, né? E no número 14 aqui, que é muito importante, são os arcos magmáticos Serra da Prata e Rio Negro. O domínio Cambuci é cavalgado aí sobre o domínio Juiz de Fora, né? Da região central do Rio para norte, se estendendo até o sul do Espírito Santo. A zona da Grião está aí, né? Todo mundo mapeando de um lado do outro agora. Sucessão metamorfizada em face anfibolito com diversas relações de rochas granitóides que cortam ela, né? Então, só aqueles paragneiss lá de Vitória, vem com o nome de Nova Venécia, etc., né? Aqui vão mudando de nome. Vai tendo o nome de Andrelândia, Paraíba do Sul. Muito difícil separar gneiss de gneiss aqui, né? E o domínio costeiro, cavalga esses outros domínios, Cambuci, Italva, etc., né? E as sucessões metadimentares São Fidélis, São Sebastião, estão metamorfizadas em favorito alta granulito, com intrusões de diversas rochas aí do complexo Rio Negro, né? Então, isso aí é interpretado como bacias relacionadas a esses arcos magmáticos, tá bom? Inclusive, a proveniência de zircão, sedimentar delas, tem tudo a ver com esses arcos aí. Bom, aí eu volto lá naquele trabalho que a Mônica Raimund e companhia publicaram agora, né? Sistemas de arcos magmáticos neoproterozoicos do Orógeno Ribeira Central, no contexto da a história pré-colisional de Gondwana, né? Uma revisão. E aí ela vai falar de todos esses complexos aí e vai distinguir um sistema de arcos interno, que está aqui mais para perto do Orógeno-Araçuaí, vamos dizer assim, né? Como um sistema de arcos cordilheiranos do tipo andino, que vão se desenvolver ao final do Criogeniano e de Acarano, né? Que seria o Socorro, Marcelesa Leopoldina e Serra da Bolívia. Você tem um sistema de arcos externos, que aí você tem um arco intraoceânico entre 860 e 760 milhões de anos, e depois você tem arcos transicionais, esses aí que são chamados de Serra da Prata e Rio Negro, tá bom? Essa parte vermelhona que está aí subindo lá do Espírito Santo. Aqui dá algumas fotos das rochas tonalíticas, granodioríticas aí dos arcos Serra da Prata e Rio Negro, né, que seriam a porção externa do arco aqui, né? Sempre fazendo uma série calcocalina magnesiana de
metaluminosa, do jeito que você espera aí, né? E que o trabalho da Caroline Peixoto, que distinguiu pela primeira vez essa parte juvenil toniana, que seria o arco Serra da Prata. Colocou aqui, então, ó, um modelinho aqui, né, paleocontinental, onde você tem o Crato São Francisco, o, Paraíba, o microcontinente Paraíba do Sul, Imbu, né? Então, isso aqui explicaria aquela parte lá da Clipe Paraíba do Sul, né? Alguma coisa mais ou menos para autóctone aqui. E aí você tem aqui o arco intraoceânico Serra da Prata, né? E do outro lado o terreno Cabo Frio, que já seria parte da margem de Angola. E aí, ao mesmo tempo, né, você desenvolve o arco Serra da Prata para um estágio arco Rio Negro, onde você teria refusão desses próprios arcos de Serra da Prata, formando um arco do tipo Japão. Enquanto isso, você teria a subducção aqui já no Ediacarano, né, do São Francisco sobre o Paraíba do Sul, Imbu, formando o Serra da Bolívia e Rio Doce. E depois você colide tudo, né, só falta o terreno Cabo Frio para colidir no final, que já é no Cambriano. Bom, essa é a interpretação da Caroline Peixoto, doutoranda lá da Mônica Haber e companhia, né? Outras pessoas já interpretam um pouco diferente. Na nossa interpretação, com as partes desse arco que foi encontrado no Espírito Santo, vocês vão ver que a gente coloca a subducção para o outro lado, né? Vamos ver aqui como é que isso funciona. E muito importante, os dados de neodímio, hafnio, químicos, estrôncio, tudo que você quiser, indica que quase você não tem contaminação crustal nesse arco. Você tem coisas que estão vindo diretamente do manto. Isso fica muito claro aqui no trabalho da Raíssa Santiago e companhia, né, que a gente pegou esse plutonzinho aqui, próximo a Alegre, lá no Espírito Santo, né, Cachoeira de Itapemirim está aqui, ó, né, essa coisa que está em roxo escuro aí, antes não tinha sido detectado isso, a gente só detectou porque estava estudando diques na região, no mestrado dela, e fomos datar o embasamento, a rocha encaixante de um dos diques, ela deu 880 milhões de anos. Opa, peraí, quer dizer que aqui não é bem orógeno, era só isso, não. Isso aqui pode ser parte do domínio Serra da Prata, Rio Negro, né? Domínio de arcos magmáticos lá do Orógeno Ribeira, certo? E a gente estudou aí, né, várias unidades aí, várias amostras desse grande Plutão, né? Parte do doutorado dela, todas datando aí em torno de 860, 880 milhões de anos, com bordas de zircão muito legais aqui, dando 830, mostrando que talvez isso aí seja um metamorfismo intra-arco, ou umidade de docagem, qualquer coisa assim, né? E o mais importante, as rochas todas muito juvenis, né? Todas indicando que você não tem envolvimento do embasamento. Também por hafnio, né? O hafnio sempre mostrando juvenil, né? Tudo está dando juvenil, o que está dando moderadamente juvenil aqui são as bordas de zircão, né? Talvez mostrando um metamorfismo intra-arco, certo? Eu não coloquei o nosso desenho aqui, né? Mas no nosso desenho a gente coloca a subducção para o outro lado, essa subducção inicial, que aí você doca o arco Serra da Prata no Craton do Congo, né? E depois a subducção inverte, você simplesmente continua fazendo aí arco por cima desses microcontinentes, Paraíba do Sul, etc, né? Bom, aí o arco Rio Negro, né? Essa parte que está aí, né, nessas coisas com cruzinhas aí, são dioritos, tonalitos, granodioritos, granitos com múltiplas intrusões e rochas gabróicas, muito parecida aí com o Serra da Prata, né? A diferença é que ele tem uma assinatura geoquímica transicional, né? Ele não tem só positivo, mas também de positivo a negativo. Então, o trabalho de Miguel Tupinambá e companhia sobre essa contribuição juvenil no arco magmático Rio Negro, que também faz uma suíte calciocalina expandida. Tá? E no trabalho da Mônica Raimon, ela coloca aqui um sisteminha, né? Onde você tem aqui o estágio Serra da Prata, muito parecido com aquele desenho da Caroline Peixoto, né? Estágio Rio Negro, enquanto tem o estágio Rio Negro, no terreno Paraíba do Sul, você está formando aí o sistema de arco interno, tá bom? Da Serra da Bolívia, etc., que seriam correspondentes ao Rio Doce. E aí um desenho mostrando essa infinidade de arcos aí que foram formados entre o criogeniano, o final toniano, né, criogeniano e ediacarano. Arco de Goiás, Brasília aí, né, Mara Rosas, que você chamar essa parte aqui de cima. Esse aqui seria o Leite, Goiás, né, São Gabriel lá embaixo, Pelotas, Rio Negro, o Arco G1 Galileia aí. E aí aqui nessa figura de Mônica Raimon e companhia, né, ela já coloca as interpretações geotectônicas, que essa parte aqui do terreno ocidental é a margem passiva do São Francisco Congo retrabalhada. Você tem aqui um sistema de arco interno na Clipe Paraíba do Sul e um sistema de arco externo na
na região do terreno oriental. E depois você tem um pedacinho aqui do Craton de Angola, que é o terreno Cabo Frio, certo? Clipe de talva aí no terreno oriental, ele está do lado de cá, né? Posição superior nesse terreno, né? E é uma clipe informal, tem o complexo Rio Negro aparecendo, mas tem rochas do grupo Italva também, que você vai ter esses mármores tipos aí e paragnais, né? Seria parte do backyard disso aí, ou margem ativa relacionada a esses arcos. Terreno Cabo Frio vai terminar a ribeira aqui no Rio, nessa parte de cá. O trabalho clássico é de Renata Schmidt, doutorado de Renata Schmidt, Rudolf Troll, Ivan Schmutz, Pimentel aqui, né? E o importante é que ela reconheceu nessa porção aqui de Cabo Frio, né? Um evento chamado de orogênese Búzios. Essa orogênese Búzios ela é mais recente do que a orogênese brasiliana normal, né? Ela já vai lá para o Cambriano. Então você tem dinastas Búzios e Palmital entre 620 e 525 milhões de anos. O pico metamórfico já está lá no Cambriano, 520 milhões de anos, né? Docagem na faixa Ribeiro, através de chumbo monazita e titanita, esfeno, zona de cisalhamento, né? E escape lateral já adentrando aí 505 a 490 milhões de anos. Né? Está tudo lá no trabalho da Renata Schmidt, tá bom? Os granitos pós-tectônicos já são ordovicianos. Tá aí o perfil aqui do Cabo Frio cavalgando o terreno oriental, né? Na região do Cabo Frio tem essas associações de embasamento que não são do São Francisco, né? Esse complexo da região dos lagos que é orosiriano, né? Já está mais novo aí do que o pico riaciano do São Francisco. E por cima disso a gente tem os paragnaices búzios com cianita, etc. E zircões letrísticos muito novos, né? Neoproterozoicos aí. Foto do paragnaice palmital todo dobrado. E o camarada aqui colocando a mão no contato entre o embasamento e o paragnaice búzios. Você vê que não é tão simples dividir ortognaice de paragnaice, né? Você tem que ter um bom olho aí, conhecer bem as associações da região. Em 2016, então, Renata Schmidt e companhia interpretam esse terreno Cabo Frio como uma margem continental ativa da passiva retrabalhada do Craton de Angola. Né? Para isso, vocês colocam aqui esse desenho em perspectiva. Né? Aqui está o Craton de Angola florando e o Cabo Frio, esse complexo da região dos lagos, né? Faria parte desse grande bloco aí do Craton de Angola. Né? Um cenário tectônico em torno de 600 milhões de anos. Aqui está a baciazinha Búzios, né? E aí você fecha essa baciazinha com os arcos magmáticos lá do Orógeno Ribeira, né? E o que acontece é que depois que você fechou lá, né, cavalgou as coisas para cima do bloco de Angola e do bloco aqui do oriental, quando você abre o Atlântico, você fica com um pedaço do bloco de Angola para o lado do Brasil, que está a linha de abertura do Atlântico, né? Bom, agora as orogêneses aí do Orógeno Ribeira, né? Você tem a primeira colisão, que é a colisão dos terrenos ocidental, oriental, Paraíba do Sul, Imbu, né? Que está entre 605 e 550 milhões de anos. O terreno Cabo Frio ainda está lá afastado, tá bom? Então você tem uma geometria oblíqua com empurrões, zonas de deslizamento destrais, compartimentação tectônica principal aí dos terrenos, vem disso aí, né? Estágio metamórfico principal e granitóides 5 horizontais. São esses granitóides aí do tipo que o Luizão Silva datou aqui, né? Granitos do tipo S, aí como Pão de Açúcar e Corcovado. Aí tá granitos tirados aí da face megaporfirítica do granito Pão de Açúcar, né? Quem mora no Rio conhece bem essas faces aí, né? Eles têm aquelas coisas de granito favela, granito não sei o quê, com as datações aí do Luizão Silva. E aqui do granito Corcovado, tá certo? E aí é nessa fase colisional a transpressional, vamos dizer, né, que você vai ter a formação dessas grandes zonas de cisalhamento noroeste e sudeste. Desculpa, está escrito errado aqui, é nordeste e sudoeste, né? Como, por exemplo, a zona de cisalhamento além Paraíba, Paraíba do Sul, que é essa zona de cisalhamento que divide Minas com o Rio aqui, né? E várias outras do sistema aqui que vão abrir para as zonas de cisalhamento transpressionais quando entram aqui para Minas Gerais e Espírito Santo. Chegando mais perto aqui, ó, da região de Três Rios, etc., no Rio de Janeiro, a gente vê como é que a divisa é encaixada aqui no Rio Paraíba do Sul, né? E como é que isso é reto, porque isso é encaixado numa zona de cisalhamento enorme. Quanto mais perto a gente chega, mais fácil vai ser da gente ver como é que isso é encaixado aqui, ó. Então dá para ver que o Rio Paraíba do Sul é bem encaixado, né, nessa série de lineamentos aí nordeste e sudoeste. Tá a gente aqui numa pedreirinha da zona de cisalhamento Paraíba do Sul, ou além Paraíba, né? Tem gente que chama assim, com a foliação completamente vertical aí, né? O bandamento gnáisico.
cheio de Budan aí rotacionado, né? Essa foto eu já usei na outra imagem também, né? O rio aqui completamente encaixado, né? E um mega Budan aí, uma lente xenólito gigante, com a rocha, praticamente um instantâneo aqui da rocha fluindo ao redor dele, né? Coisas miloníticas lindas aí, pórfiros do tipo delta, do tipo sigma, do tipo que você quiser. Parece peixes de Budan aí, ou peixes de enclave, né? Mostrando toda a movimentação da estrógena. Olha aí o nosso porfiroclasto do tipo delta aí, rotacionado na zona de cisalhamento. Tem alguns estudos, bastante estudos, na verdade, nessas zonas de cisalhamento. Você pode voltar lá no pessoal mais antigo, aí, Hans Dick Herbert, pessoal aí da Unesp, da USP, etc., que estudou bastante essas zonas de cisalhamento. Estou citando apenas alguns trabalhos mais novos aqui, né? Este aí, por exemplo, é desse pessoal aí da UFRJ, né? Fizeram análise estrutural e também geotermobarometria e resultados geocronológicos, dataram em ortognáceos, granitos, várias coisas, né? Entre Três Rios e Bananal. Então você tem zonas de cisalhamento de coisas aí de grau considerável, né? Datadas em torno de 590 milhões de anos. Estão batendo lá com aquela fase colisional que a Mônica Haber e companhia falaram, né? E depois você tem a segunda colisão, que é do terreno Cabo Frio por cima do terreno oriental, que já é cambriana, né? Essas coisas aí que a Renata Schmidt estudou. Esse evento é denominado de orogênese Búzios, tem uma importante deformação de baixo ângulo, e na mesma época tem deformação e metamorfismo nos terrenos já previamente amalgamados, né? Pode estar relacionado a essa porrada distal aí do Cabo Frio. Você vai ter um redobramento normal associado a essas zonas de cisalhamento. Três Corações, Caxambu, vai entrando para dentro de Minas Gerais aí, né? E a fase pós-colisional, entre 510 e 480 milhões de anos, né? Ela é marcada por um regime extensional, um colapso desses terrenos. Estão vendo as falhas normais cortando aqui, né? Seria o colapso extensional do orógeno, e você vai ter um magmatismo pós-colisional, até cálcio alcalino, que você tem acesso ao manto aqui, né? Essas coisas mais pós tudo, elas costumam ter acesso ao manto, devido a essa delaminação. E regionalmente vai evoluir para um magmatismo alcalino, né? Então tá aí algumas estruturas normais da fase extensional, né, do colapso do orógeno, está lá fotos da Mônica Haber e companhia. E o magmatismo pós-colisional importante aí da Orógeno Ribeira, esse trabalho de Cláudio Valeriano e companhia, mostrando a posição de algum desses plútons, né? E aqui, por exemplo, isso aqui é a Pedra do Frade, né? Dedo de Deus, coisas muito conhecidas pelos escaladores aí, esses granitos porfiríticos, em geral indeformados, né? Que vem depois de tudo. Bom, agora adentrando o Orógeno Ribeira, ou faixa Ribeira Meridional, em São Paulo e no Paraná, esse termo faixa Ribeira nasceu nessa região, é a região do Vale do Rio Ribeira, aí, né? E essa região, essa figura aqui é de Campos Neto, 2000, mas continua aqui até a região do Paraná, cidade de São Paulo, bacia de São Paulo, bacia do Taubaté aqui, que é encaixada nesses cisalhamentos do Nordeste e Sudoeste, mas é cenozoica, né? Fanerozoica. É a história de amalgamação dos terrenos Apiaí e São Roque, que estão aqui na parte mais ao norte, e o terreno Embu, que para alguns é a continuação do terreno Paraíba do Sul, mas recebe outras interpretações aí na região de São Paulo. Bom, então o terreno Apiaí e São Roque estão passando aqui a norte e noroeste de São Paulo e logo somem aqui para baixo da bacia do Paraná, né? Você tem um embasamento, nesse embasamento você tem guinais tarde-riacianos, né? Podem estar ligados aí àquela velha orogênese riaciana que a gente está sempre falando, mas você tem núcleos de ortognáceos alcalinos, tá? Que são estaterianos, tá? Pode estar ligado aí a coisas do tipo rift, que a gente conhece bem no resto aí da plataforma sul-americana, né? Mas muito importante, você tem coisas aqui nos terrenos Apiaí e São Roque, né? Que você não tem no resto aí não bem conhecido aí no resto da plataforma sul-americana, a não ser que você interprete isso como relacionado ao magmatismo calimiano do tipo rift, né, que a gente vê mais na Chapada Diamantina, etc. Mas aqui ele tem uma interpretação um pouco diferente, né, interpretado como coisas do tipo retroarco, como a gente vai ver. Esse grupo Serra do Itaberaba, que tem formação Morro da Pedra Preta, com basaltos, com pilolavas, bifes, etc., interpretado como um ambiente do tipo Morbe. Então, essa interpretação dessas coisas mesoproterozoicas é um pouco diferente do resto da província Mantiqueira e da plataforma sul-americana em geral. Outras formações também interpretadas como ambiente oceânico, Jardim Fortaleza, Inhanguçu como ambiente retroarco, Pirucaia como sistema litorâneo associado. Um desses trabalhos, tem vários trabalhos que estudam essas regiões, né?
Coloquei um exemplo aqui, um trabalho de Juliane et al., né? Falando sobre o grupo metavulcano sedimentar Serra do Itaberaba. Tá? Isso aqui é trabalho de Oswaldo Siga Júnior e companhia, né? Onde ele fala dos vários episódios aí de magmatismo extensional e colisional no terreno Apiaí, né? E esse aqui eu coloquei para servir como exemplo daquela coisa das intrusões estaterianas. Então, você vê essa aqui, por exemplo, né? Essa rocha metabásica associada a cianogranitos, 1,79. Então, provavelmente relacionada à extensão do tipo que você vê nos outros lados aqui, no espinhaço, por exemplo, né? E depois você tem coisas do tipo calimianas, né? Sequências Votuverava e Peral. Isso também está lá no trabalho do Oswaldo Siga Júnior e nesse aqui do Journal of South American Science. Então, essas coisas do tipo Votuverava começavam a ser correlacionadas, né? Estão aqui mais próximos, quase em Curitiba, né? As coisas que a gente vê lá perto de São Paulo, tipo Serra de Itaberaba, né? Então, você vê que esse terreno Apiaí São Roque, que está passando aqui em São Paulo, ele tem sedimentação e magmatismo aí de várias idades no Proterozoico, né? Você tem coisas estaterianas, tem coisas calimianas. O real significado dessas coisas aí, se eles são tipo espinhaço, se eles são tipo arcos magmáticos completamente diferente de tudo, né? Tem que ser melhor estudado. Bom, aí tá mais algumas idades aí, 1,6, 1,4, dessas sequências do tipo águas claras, que também são correlatas, tá bom? E aí, ó, quando você passa para as sequências superiores, elas são neoproterozoicas, tá bom? Aí você tem o grupo São Roque, Assungui, também chamado como grupo Assungui, uma formação muito importante, a Pirapora do Bom Jesus, onde você tem metabasitos com pirolavos, rochas vulcanoclásticas, etc., interpretada como um fiolito do tipo Morbi, de 650 milhões de anos, mais ou menos, né? Trabalho de Colombo, Tassinari e companhia aqui, né? E outras formações associadas, onde você vai ter a parte metasedimentar, né? Turbiditos distais, filitos, coisas do tipo talude, né? Outros grupos aí relacionados, o grupo Itaiacoca, siltitos, ritmites e filitos, tromatólitos. Grupo lagiado, uma sequência que é interpretada como de margem passiva, tá? E o grupo Capiru, como a margem passiva do terreno Curitiba. Então, a história aqui, né, é que você tem várias coisas metasedimentares desenvolvidas entre o Crato de São Francisco, o Paranapanema do lado de cá, e a microplaca de Curitiba, que está aqui embaixo. Né? Chegando mais perto dela, vai pegando a margem passiva dela. Tá bom? Nessa região aí do grupo São Roque, foi reconhecido também coisas estaterianas, 1,76. Esse trabalho aí, Renato Henrique Pinto, Janazzi e Campanha, né? Esses metarriolitos que são muito parecidos aí com o que a gente tem para o espinhaço, tá bom? E depois, por cima, no grupo São Roque lagiado, né? O Ginaldo, Campanha e companhia estudaram esse grupo lagiado e pegaram aí o Gabbro Apiaí com uma idade de 877 milhões de anos, muito parecida com a Tafrogênese estoniana que a gente tem mais para norte, né? Então seria uma história aqui dessas diversas sequências proterozoicas, né, que são estaterianas, calimianas, neoproterozoicas, dividindo aí o Craton Paranapanema e São Francisco de um lado e aqui do outro lado o Craton Curitiba, Luiz Alves, tá bom? Outras idades aí também daquele trabalho de Oswaldo Siga Júnior, todos em torno de 930 mil, 1 bilhão de anos, 900 milhões de anos, todos lá no cinturão Itaiacoca, tá bom? Mais para o topo você tem coisas de 645, 640 milhões de anos, essas vulcânicas aí, mostrando a evolução de margem passiva para coisa relacionada a arco, tá bom? Eu sei que ficou um pouco confuso agora, né? Essa região tem muitas rochas de idade diferente, muitas rochas metasedimentares, metavulcano-sedimentares de idades diferentes misturadas. Eu sugiro vocês procurarem os trabalhos aí de Oswaldo Siga Júnior, do Ginaldo Campanha, né? Valdeci Janazzi, etc., pessoal da USP, para vocês entenderem melhor o estado da arte dessas coisas. São coisas muito datadas, são coisas bastante estudadas, né? E tem esse resuminho aqui feito pelo Oswaldo Siga Júnior, que eu acho muito legal, que mostra essa divisão das várias unidades, a Itacoca, Águas Claras, Lagiado, Votuverava, até a microplaca Curitiba, né? E aqui fica mais simples da gente entender. A gente tem uma sequência metavulcano-sedimentar, que ela começa lá no Estrateriano, deve ser coisas do tipo rift, tipo espinhaço, né? Depois você tem coisas calimianas aqui, ó, ectasianas, né? 1,47, 1,6, que
ainda é um pouco difícil de entender isso, mas podem ser sequências do tipo arco aí relacionadas a um continente do tipo Paranapanema, não se sabe bem. E aí você tem a discordância e por cima disso você tem os sedimentos que já estão relacionados, né? Primeiro a essa abertura toniana, 900 milhões de anos, depois passando a coisas do tipo relacionadas a arco, etc., 630, 640, ofiolitos, pirapora de Bom Jesus aqui também. Se a gente coloca isso em contexto com as outras coisas que a gente já estudou, fica um pouco mais simples, né? Porque aqui você tem coisas do tipo espinhaço, essas bacias mesoproterozoicas são importantes, são mais difíceis de entender um pouco, né? Depende de como você interpreta, como o rift ou como coisas relacionadas a arco. E aí você tem margem passiva, que começa aqui em 900 milhões de anos, que depois, quando os arcos vão chegando perto, vão ficando com zircões do tipo 630, 640, com coisas tipo ofiolito de pirapora preservadas aí no meio, tá bom? Outros estudos mais novos aí do domínio São Roque, né, aqui de proveniência, tem mais de um estudo desse primeiro autor, Henrique Pinto, com os outros autores aí, né, e esses grupos São Roque, a maioria dos quartzitos, eles têm uma proveniência só de rochas antigas, né, 1.7 para baixo, mostrando aí que provavelmente eles fazem parte mesmo de uma margem passiva, né, até você chegar naquelas coisas tipo Pirapora, que tem coisas mais novas por cima. E o interessante desse trabalho aí que eu mostrei é que ele pegou também várias bordas de zircão, né, com uma idade bem marcada, aí, em torno de 584 milhões de anos. Então isso aí provavelmente está te marcando a idade de metamorfismo dessas rochas, né. Agora, sobre o terreno Embu, ou Paraíba do Sul, né, você tem um embasamento, que é o complexo Rio Capivara, em 2.0, e o complexo Embu, que são guinais, xistos pelíticos, quartzitos, calcilicatos e façampiolitos. A idade de sedimentação disso aí, a idade máxima, né, por zircão detrítico, é em torno de 974 milhões de anos. Tem esse trabalho muito bom do Ginaldo e companhia aí, né, onde ele sugere que o Embu foi um terreno relacionado a Rodinha, né, que saiu de Rodinha e rodou e veio parar aqui colidir com o Crato São Francisco, né, e colocou aqui possíveis localizações para o terreno Embu. Por que ele sugere isso? Porque ele pegou algumas bordas de zircão, né, onde você tem idades de 840, 848 milhões de anos. Então ele sugere que isso é uma idade de docagem desse terreno Embu com o Crato São Francisco, o que estava aí ao redor, né? Ou com o Crato Paranapanema, desculpa, né? Com coisas que poderiam estar vindo de Rodinha. Isso tudo aqui ainda é muito conjectural ainda, tá? Ainda tem que ser estudado, né? Então, metamorfismo de cerca de 850 milhões de anos, indicando um terreno docado à faixa ribeira newtoniana. Também um trabalho muito legal de Cláudio Passarelli e companhia aqui, né? Mostrando a história do terreno Embu, desde a quebra em Rodinha, então coloca aqui o terreno Embu como uma parte do Cráton Paranapanema que foi quebrada lá, né, até a amalgamação no Gondwana. Então o terreno Embu sairia aqui do Paranapanema, isso aqui é o terreno Curitiba e aqui Luiz Alves, né? Então você tem o microplaca Curitiba, microplaca Luiz Alves, o Embu é rifteado aqui do Paranapanema e ele colide com a microplaca Curitiba e a microplaca Luiz Alves, é o que ela está colocando aqui, Curitiba, Luiz Alves. Né? Então está toda a sequência aqui de amalgamação desses terrenos com o Craton do Congo, o Angola, né, e de São Francisco aí. Isso aqui é uma figurinha que eu peguei do slide de Caetano Giuliani, de 2014, no Congresso de Salvador, né, mostrando uma tentativa de evolução dessas coisas aí, o rifteamento, o Morro das Pedras Pretas, que passa por um estágio oceânico, e aí você teria aqui umas bacias de back-arc, do tipo Inhanguçu, né, Votuverá, etc., em torno de 1,5, 1,4 milhões de anos. É uma interpretação, né? Mas não é muito fácil porque esse arco não está bem descrito, né? Como é que você teria um back-arc sem ter essas rochas plutônicas ainda bem descritas, né? Tem que ser bem descrito essa região aí. E depois isso vai passar para coisas do tipo deformação e metamorfismo brasilianos. Agora, quando você passa lá para São Paulo, Paraná, já na bordinha aqui do terreno Embu, com as coisas que ocorrem aqui na divisa entre São Paulo e Paraná, né? Eu coloquei aqui, peguei esse do slide de Miguel Bazei também, né? Uma coisa legal é que, intrudido nesses terrenos aí, você tem uma série de rochas graníticas, né? Que são interpretadas como rochas do tipo arco magmático neoproterozoico, aquela mesma idade lá de Ribeira, Araçuaí, etc., né? Batólito de Agudos Grandes, Cunhaporanga, Três Córregos, né? Significaria, então, arcos relacionados aí à colisão dessa Paranapanema, né, com a microplaca Curitiba, que está aqui a sul. Né?
Isso é preso aí pela zona de sutura Lancinha e Tariri. Bom, então você tem o cinturão Apiaí, né, colidido aqui representando a colisão com a microplaca de Curitiba. Algumas fotos aí de Miguel Bazei e companhia, né, mostrando esses batóritos aí de Cunhaporanga e Três Córregos, datados entre 620 e 600 milhões de anos, tá bom? No pós-orogênico, então, é marcado por muitos granitos, erosões de muitos graníticos aí datados em 590, 580 milhões de anos, corresponde à extensão da província granítica Itu. Tudo que está em vermelho aí são granitos, tá bom? São granitos rosas, assinaturas do tipo A e série luminosa. Tem alguns outros também marginais, os batóritos agudos grandes três córregos do tipo A, mas com idades mais novas um pouco, tá bom? E aí tem trabalhos muito interessantes, recentes aí, por exemplo, esse trabalho aí de Bruno Ribeiro e companhia, né? Usando datações em apatita para resolver a idade dessas zonas de cisalhamento aí, quando elas entram para dentro do Orógeno Ribeira, né? Essa figura é legal porque mostra aquilo tudo que eu estava tentando dizer, né? Aqui está a placa do Crato São Francisco, aqui o Paranapanema, né? Aqui seria a microplaca de Curitiba Luiz Alves, ó, colidindo aqui com essa parte sul aqui do Orógeno Ribeira, aqui de São Paulo, né? E as idades aí que Bruno Ribeiro e companhia conseguiram, as idades de apatita estão entre 550 e 535 milhões de anos, batendo quase com as idades de Argônia, Argônia e Moscovita, desses milonites, 530, já adentrando o Cambriano aqui. Então, mais novo que a colisão do terreno Cabo Frio, né? Mais coincidente aí com Além Paraíba, com Batão, etc., zona de isolamento Lancinha. Esse pessoal aqui estudou a zona de isolamento Taxaquara, que está aqui próximo à cidade de São Paulo. E aí uma comparação aí, né, com essas outras idades do Dom Feliciano, que a gente vai falar na próxima aula, está aqui mais a sul, para a gente fechar a província Mantiqueira, né? Mostrando que você tem um estágio colisional principal em 600 e poucos milhões de anos, o Dom Feliciano é um pouco mais novo que o resto, né? Que vai passar para idades de resfriamento, etc., aí, até 530, 540 milhões de anos, tá bom? Bom, isso foi um overview rápido aqui, né? Porque a gente ainda tem que dar algumas aulas para fechar o curso. E na próxima aula a gente fala do Dom Feliciano e fecha aqui a província Mantiqueira para a gente poder começar a falar sobre as bacias, tá bom? Então é isso aí, grande abraço.